Repleta de mistérios e segredos ocultos, o filme A Casa Monstro se propõe a ser um dos mais famosos terror para crianças no cinema. Com cenas eletrizantes e completamente assustadoras, DJ e seus amigos têm que descobrir, afinal de contas, o que é a casa mais assustadora da vizinhança. E o mais importante, como pará-la, uma vez que todos que se aproximam correm perigo. Galera, A Casa Monstro é de longe um dos meus filmes preferidos da época do Halloween. Eu sei que a gente tá longe, mas eu não poderia deixar de trazer aqui pra vocês, até porque eu estou planejando, tô tendo ideias para o Halloween que, olha, vocês não sabem o que eu tô imaginando. Mas hoje vou trazer pra vocês com o maior prazer do mundo esse clássico injustiçado que pra mim deveria ser muito mais popular do que ele realmente é. Então deixa o like durante a abertura e hoje assiste comigo A Casa Monstro. Sendo um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 140 milhões de dólares, além de ter recebido a honra de ser indicado ao Oscar de melhor animação, A Casa Monstro fez história no seu lançamento. E mais do que isso, galera, é um filme que não se torna nada esquecível quando você assiste ele, mesmo que seja uma vez só. Você fica com a ideia do filme da Casa Monstro na sua cabeça, porque em certos momentos dá realmente medo. A estética dessa animação é diferenciada, mas tem um motivo. E as cenas de terror são realmente assustadoras, o que eu acho respeitoso com as crianças, sabe? Ele não tenta chamar as crianças de idiota, entende? Eu acho que os filmes de hoje nem se produz mais terror pra criança, né? Porque, sei lá, acho que os pais acham que não pode, ou que a criança não deve ser exposta a isso, quando, na verdade, eu acho que a criança deveria experimentar todos os tipos de sentimento, na medida do possível, do que uma criança pode experimentar, sabe? A se aventurar. Mas esse filme aqui, ele tem vários segredos de bastidores que eu vou trazendo. Ele não era pra ser uma animação, era pra ser um live action, e ia ser realmente muito assustador e bizarro. Tem coisinhas do live action, e eu vou falar tudo com vocês aqui. Então bora, que eu tô ansioso, porque, ai meu Deus, A Casa Monstro é bom demais. Bora, bora, bora. E o filme começa com uma garotinha feliz e cantante ali no seu triciclo, dando uma volta pela vizinhança, até que ela se depara com a casa mais assustadora ali do bairro, a casa do Senhor Epaminondas. E só nessa abertura já fica muito claro pra gente que é amante do cinema de terror, eu gosto muito do cinema de terror, que o filme vai trazer várias referências de filmes realmente muito assustadores. Porque essa abertura, por exemplo, ela faz referência a dois filmes do Stephen King. O primeiro é It, a Coisa, de 1990, que é exatamente assim que começa a série do It, lá de 1990, que depois virou um filme. E o segundo é o Iluminado, né? Quando o garotinho anda pelo Hotel Overlook nesse seu triciclo. Então, a gente tem duas referências a filmes de terror terríveis logo na abertura. E a estética também sempre chamou muito a atenção, né? Essas cores vibrantes, esse jeito de ser da vizinhança e até a estética facial das crianças. E aí já uma curiosidade, todos os personagens, eles foram, antes deles serem digitais, eles foram esculpidos completamente. Então ali no processo, enquanto eles eram esculpidos, ia se definindo o tamanho da cabeça, o tamanho dos olhos, o tamanho das mãos. Depois de esculpido, o boneco é digitalizado no scanner 3D e aí é que ele ganha os movimentos. E a maneira que ele ganha os movimentos é muito legal, vou contar daqui a pouco, quando tiver mais movimento na cena. Eu fiquei em choque com a produção desse filme, gente, é muito boa. O lance é que o triciclo dessa menina emperra no gramado e então conhecemos o Senhor Epaminondas, que sai numa cena também completamente assustadora e corre pra cima da menina, fazendo com que ela se assuste, grite e saia correndo. Sai do meu gramado! Sua invasora! Tá querendo ser devorada? Ela quer o triciclo dela, mas ele vai lá, ele quebra o triciclo dela e leva pra dentro da casa. E do outro lado da rua, DJ, o nosso protagonista, está espionando tudo o que está acontecendo. E, gente, essa câmera que sai da rua, entra na luneta do DJ, mostra ele, mano, eu amo completamente a movimentação de câmera desse filme. E eu sempre pensei como as animações deveriam explorar mais isso, sabe? Como os diretores deveriam se desprender mais dessa câmera que parece mais realista, que parece mais na mão, pra essa câmera que voa e sai e faz coisas inimagináveis, entende? Porque dá um dinamismo gigante. Esse filme, ele tem um dinamismo enorme e muito por causa das câmeras. O DJ já vem espionando o Senhor Epaminondas, ó, há tempos que ele é desconfiado daquela casa. E a gente descobre que ele vai ficar sozinho bem na época do Halloween, porque os pais dele estão indo pra uma convenção de dentistas, inclusive os pais dele, gente, eles são muito engraçados. Essa cena dele com os pais dele lá embaixo na frente da casa, inclusive, é a cena mãe de um meme. Não sei se vocês lembram desse meme. Mas mãe, aquela casa é muito sinistra. É sério? Que voz é essa?
É sério. E o relacionamento dos pais dele é muito assim, eu lembro muito dos meus pais. A mãe dentro do carro falando, quando eles estão indo embora, né? Fala que você ama seu filho, fala que você ama ele. Disfarçadamente, pro DJ não perceber. Criança. Tchauzinho, filho. Diga que você ama ele, querido, por favor. Ele já sabe Fala que disso. você ama seu filho. Eu não quero dizer Só que eu dizer amo. eu te amo. Ele sabe é seu que eu filho, amo. ele só Por vai que saber você se fica você baixando? Eu acho isso incrível, porque isso é um tom adulto. Isso é um tom muito adulto, é uma piada muito adulta. Criança provavelmente não vai ver graça nisso. Mas a criança, ela vai ver graça no filme A Casa Monstro como um todo. E eu acho que é assim que se monta um bom filme. É quando você tem a possibilidade de dar um bom filme pra criança assistir, mas você tem a possibilidade de dar um bom filme pro adulto assistir também, sabe? E na saída eles atropelam o Bocão, que é o melhor amigo do DJ, que vai fazer aí par com ele. O DJ e o Bocão estão brincando ali com a bola nova de basquete do Bocão, mas a bola escapa e vai parar no gramado do Sr. Epaminondas. Fica aquele climão com os dois falando bem assim, vai lá, pega, porque o grande lance é que ninguém avança o gramado do Sr. Epaminondas. E o DJ, ele arranja coragem e fala, cara, eu vou lá pegar a bola. Ele vai e o Sr. Epaminondas sai. Sem querer, ele arranca um pouquinho de grama, ali assustado com o Sr. Epaminondas, ele arranca grama, começa a pedir desculpa pro Sr. Epaminondas, mas não rola. Cara, o velho levanta ele, assim, começa a xingar ele e tem um ataque e cai morto no chão. Por que você não fica longe da minha casa? É muito assustadora essa cena também. E aí acontecem coisas esquisitas, porque quando ele tá sendo levado, primeiro a grama, né, o gramado se enrola no dedo dele como se tivesse, sabe, segurando ele, falando, ai, não vai. Depois ela tenta impedir que a rodinha da maca dele saia, então ela se enrola na rodinha, arrancando a rodinha da maca e engolindo a rodinha em seguida, sabe? E isso tudo vai botando aquele ar de suspense na gente, vai botando aquele ar de mistério, tipo, afinal de contas, como assim? Tipo, o terreno tá vivo? O que tá acontecendo? Não sei. A babá chata que vai tomar conta do DJ chega, apesar dele ser grande, mas os pais dele acham que ele é uma criança ainda. E tipo, eu só tenho que comentar que ela representa todos os emos dos anos 2000, porque ela faz completamente o estilo. Na hora de dançar, com o cabelo, com a roupa. Ela é toda gótica, assim, suave, sabe? Não, eu não aguento. Eu amo ela. Eu não sou sua mãe, eu não sou sua amiga. Não fala comigo como se eu fosse um bebê, tá? O DJ então sobe pro quarto dele, dorme, e enquanto ele tá dormindo, gente, acontece uma das sequências mais creepies, digamos assim, sabe? É uma sequência aterrorizante, mas ela é calma. Ela só vai acontecendo que a sombra da casa toma conta do quarto do DJ, e aí, tipo, sai uma mão gigante na sombra e pega ele em cima da cama. E uma curiosidade é que a Casa Monstro, ela foi realmente inspirada em casas assustadoras de vizinhança, né? Lá nos Estados Unidos tem muitas vizinhanças com essa estética e casas antigas que as crianças acabam criando lendas e etc. E ele se inspirou nisso, de imaginar que uma das casas realmente era um monstro. Bom, em seguida, o telefone do DJ toca, ele fica ouvindo uns ruídos esquisitos, e quando ele retorna a ligação, um telefone toca dentro da casa do Sr. Epaminondas, só que não tem ninguém. Gente, isso é assustador. É uma cena assustadora. E nessa cena de terror a gente conhece o Magrão, que é o namorado da Lisa, Elizabeth, que é a babá, que é um cara completamente bizarro, esquisito, feio pra cacete. Nossa, a estética dele é péssima. E ele é otário, ele faz umas bizarrices, ele pega o ursinho do DJ e começa a beijar o ursinho assim de língua, é uns negócios ridículos, assim, eles tiram onda com a cara do DJ, tá falando que o telefone tá tocando lá do Sr. Epaminondas, ele começa a tirar sarro falando que o Sr. Epaminondas tá ligando do túmulo pra ele. E detalhe que esse personagem, ele foi feito realmente pra ser idiota desse jeito e pra gente ter raiva dele, porque depois existe uma cena onde ele é seduzido pela casa com uma pipa vermelha que ele perdeu quando ele era pequeno, que era a pipa da hora, que ele chama de pipa da hora. Então a gente percebe, inclusive, que a casa é inteligente, ela tem esse senso de manipulação, sabe? E aí, por ele ter sido completamente idiota com o DJ, a gente meio que fica torcendo pra que algo aconteça com ele. Então, a direção desse personagem foi feita exatamente pra isso, pra que coisas ruins aconteçam com ele e a gente não se importe tanto. E sim, ele chega na casa pra pegar a pipa dele, de quando ele, né, a lembrança de quando ele era pequeno, e é engolido pela casa, é comido pela casa.
Pelo sangue de Jesus tem poder do Calvário. Nessa noite, o DJ chama o Bocão pra poder falar que ele tá sendo assombrado pelo Sr. Epaminondas, que morreu e fica ligando pra ele, dentro da casa. E o Bocão, nesse intuito de mostrar pra ele que, mano, não tá acontecendo nada e que o Epaminondas nem tá mais lá, sabe, que eles nem precisam ter mais medo, ele avança e toca a campainha. Gente, nessa hora a casa reage, finalmente a casa reage real aos olhos deles. E é creepy, tipo... E tem um tapete no meio da casa que se torna meio que a língua da casa, sabe? É como se a casa fosse uma cabeça humana. O Bocão sai correndo e a língua da casa, né, o tapete, vai até o limite, que é a calçada ali. Então a gente percebe que todo esse perímetro pertence a essa casa. E aí outra curiosidade, a Casa Monstro era pra ter sido um live action, como eu já comentei. Porém, no processo de pré-produção, chegou aquela tecnologia usada em O Expresso Polar, sabe? Que eles fizeram um filme quase que realista. É esquisito, né? Cai no Vale da Estranheza, porque eles tentaram reproduzir o rosto humano e fica esquisito o olhar, né, o jeito que os olhos se mexem, né, a tecnologia não era tão avançada naquela época, mas com esse filme chegou o motion cap, que é aquela roupa de captura de movimento, onde eles conseguem jogar no computador, digitalizar e encapar os pontos com o personagem e fazer com que o personagem se mova igual o ser humano se move. E aí quando chegou, o estúdio falou, não, vamos fazer a Casa Monstro uma animação e vamos fazer com o motion cap. E na ideia do filme ser um live action, gente, a casa, ela ia ser muito mais assustadora por dentro. Por quê? Por fora ela ia ser uma casa de fato, mas por dentro ela seria de carne. Ela teria ali, daria pra ver o cérebro dela, daria pra ver os olhos grudados na janela, teria veia, músculo, tipo, ia ser um bagulho muito bizarro. Assim, eu vou dizer que eu acho que ia se tornar esses filmes bizarros que a gente, tipo, ai, que merda, eu acho. Fico muito mais feliz dela ter se transformado em uma animação. Tipo, é incrível a animação. É verdade. Depois disso, o DJ e o Bocão, eles passam a noite inteira vigiando a casa, mas nada acontece. Até que uma garota, a Jane, vai vender biscoitos na casa e eles descem pra tentar salvá-la, pra falar pra ela parar, pra ela não ir. Ela, obviamente, debocha deles, porque meio que ela é um pouco mais velha, só que a casa, de fato, ataca ela. E a direção é boa, gente. Nossa, a direção desse filme é muito perfeita, assim. Como tudo acontece, é muito perfeito. Deveriam ter muitos mais filmes assim. O chão se desprende, os quadrados de cimento, e sobem a garota e ficam equilibrando ela. A casa fica equilibrando ela pra jogar ela pra dentro, porque a casa decide que vai comer ela. Porque é isso, a casa ela é má. E ela come as pessoas que se aproximam dela. Naquele desespero, o Bocão e o DJ invadem o perímetro da casa, conseguem salvar a Jane, que não salva o carrinho e os chocolates, e saem correndo dali. E nesse momento que tá esse pandemônio, a babá aparece. Mas quando a casa cata que a babá tá aparecendo, ela para com tudo. E a cena é muito boa. Cadê você? Obviamente que depois disso a Jane, ela quer se inteirar de tudo, ela quer saber exatamente o que tá acontecendo. E quando o DJ sobe com ela pro quarto, mano, o Bocão, ele é muito idiota. Eu amo o Bocão. Ele tá falando com o pai dele, ele tá tudo assim, ai pai, tá bom, não sei o que e tal. Quando ele percebe que ela entrou, ele tenta fazer o descolado. Mano, ele é ridículo. Aí, pai, vai catar coquinho, vai. Aí, DJ, tem cerveja? Ah, menino, pedindo cerveja, se toca. Mas... Dali então eles presenciam a casa comendo um cachorrinho, um inocente cachorrinho. E aí pra Jane é demais, ela chama a polícia pra investigar a casa, pra ver o que tá acontecendo. Os policiais chegam, eles tentam explicar da melhor maneira possível. São dois idiotas, os policiais, sabe? Tipo, um é extremamente preguiçoso, o outro é emocionado. Do nada ele começa a rir com uma arma assim na mão, é muito engraçado. Ele é sem noção. Mas se ficar fora de controle... A gente mete bala. Opa, tá carregado, rapaz. Gente, isso não existe. Mas nada rola, gente. O DJ, ele sobe na grama, ele chuta e tal, e a casa fica na dela. A Jane cata. A Jane fala, esperta essa casa, viu? Casa esperta. Eles então traçam o plano, eles criam um boneco e enchem o boneco com um remédio pra gripe que faz dormir, pra que a casa engula esse boneco achando que é uma pessoa, durma e eles entrem dentro dela e tentem achar o coração, que eles acreditam ser a lareira, já que foi a lareira que acendeu desde que o Epaminondas foi embora. Então eles acreditam que a lareira é que é o coração da casa. O plano tá quase acontecendo quando os policiais voltam pra rua, desligam o cabo de força e prendem as crianças por vandalismo. Tipo, bota as crianças no camburão real
e fecha. E aí o policial emocionado, ele vê um barulho e fala, Bessa, acho melhor a gente dar uma olhadinha na casa. Aí o outro policial que é preguiçoso fala, ai gente, tá bom, vai, vamos. Eles vão e finalmente eles são atacados real pela casa. O policial veterano logo já vai de base e o emocionado, gente, ele é pego pela árvore. E mais uma vez uma referência a outro filme de terror muito famoso que é Poltergeist. Não sei se vocês já assistiram, tem um Assiste Comigo aqui no canal. E tem uma cena icônica onde um dos garotos que mora na casa é pego pela árvore. Misericórdia! É uma super referência e a casa come os dois policiais. E a gente pensa, mano, e agora? E agora nada. A casa dá um jeito de pegar o carro da polícia e resolve que agora ela vai comer as crianças. E não tem como eles escaparem porque as portas estão fechadas. Gente, a casa mastiga o carro. As crianças conseguem se safar e caem dentro da casa. A casa acredita que já comeu eles, né? Eles já não estão mais ali na rua. Então ela vai e dorme. E eles estão lá dentro. Eles começam a explorar a casa, é aquele clima de terror. A casa tem uma maneira de ver por dentro dela. E a cena é tensa, eles veem os quadros, vê o Sr. Epaminondas quando ele era novo, ele fazia parte de um grupo desses caras que implodem edifício, veem ele com a Constance, que é a mulher dele, né, que era uma mulher de circo, e aí a gente vai entender tudo isso. Eles descem no porão, encontram todas as coisas que já foram comidas pela casa, todos os brinquedos das crianças, até que eles encontram meio que uma grade, assim, um lugar fechado, onde quando o DJ consegue abrir, porque ele já tinha uma chave, tem o corpo da mulher dele encimentado ali. E tipo, é bizarra a cena, porque dá muito medo, real assim, a gente fica preso assistindo, a gente não consegue piscar. O DJ desequilibra, cai em cima do cimento, o cimento se quebra e a gente vê o esqueleto da mulher dele ali, ou seja, era realmente um ser humano que tava ali debaixo. Depois disso, a casa acorda, ela vê que eles estão lá embaixo, começa uma correria, a Jane é capturada, o Bocão é capturado, o DJ sobe, a Jane consegue sair ali na sala principal, o Bocão também, e aí a Jane percebe que tem um lustre que aparentemente é a úvula, ou seja, se ela mexer ali, ela consegue fazer a casa vomitar e dá certo. Ela gruda na úvula, começa a se debater ali e a casa vomita, gorfa mesmo. E põe eles pra fora. O DJ e o Bocão, eles brigam. Bocão, a casa ainda tá viva e você vai fugir. O DJ está indo pra casa e é atropelado por uma ambulância. E quem desce dessa ambulância? O Sr. Epaminondas. Ele desce, ele está vivo, ele não morreu. E mais, tá? Por ele ter descido sozinho da ambulância, isso quer dizer que ele fugiu do hospital. Ele fugiu e roubou essa ambulância, porque não tem enfermeiros dirigindo ela. O Sr. Epaminondas fica bravo com eles ali no gramado e começa a falar com a casa, começa a falar que ele voltou e a casa meio que reage de uma maneira amorosa com ele. Sou eu, amor. Do quê? O DJ percebe, o DJ fala, mano, a casa é a Constance. Ele pega o Sr. Epaminondas e pede pro Sr. Epaminondas contar o que foi que aconteceu. E ele conta que há muitos anos atrás, quando ele era jovem, ele se apaixonou pela Constance, ela era atração de um circo, ela era tipo a mulher gigante. E as pessoas ficavam jogando coisas nela, assim, ficavam humilhando ela. E ele salvou ela. Depois disso, os dois ficaram juntos, se amaram, ele comprou um terreno aonde é o bairro que eles moram hoje e começou a construir uma casa. Só que as crianças do bairro apareciam, tipo, ainda nem tinha o bairro, mas apareciam crianças pra poder azucrinar a Constance, que ficava louca de ódio das crianças. Um belo dia, enquanto ela tá correndo pra matar as crianças, o Epaminondas tenta impedir, ela se desequilibra, cai lá no poço da casa, puxando o cimento que tava sendo feito, e o cimento cai por cima dela e mata ela. Só que aí o Sr. Epaminondas conta que ela não foi embora, o espírito dela se fundiu ao da casa, porque ele terminou de construir a casa. E ele vive junto com ela, ela sendo a casa. Por ele percebeu que a casa era má. Então ele meio que aderiu a esse personagem do velho ranzinza, pra que todo mundo no bairro tivesse medo dele, pra que ninguém chegasse perto da casa, pra ele poder proteger principalmente as crianças. Então as crianças, tendo medo dele, elas não se aproximariam da casa e a casa não comeria, não faria mal pra elas. Na real, ele é um velho da hora, ele é um velho gente boa. Ele só é como ele é pra proteger as crianças. Olha que belezinha. O DJ fala pro Sr. Epaminondas que ele merece ser feliz, que ele merece ter paz na vida dele. E a casa percebe que o Epaminondas tá querendo ir pro lado de lá. E ela fica com raiva das crianças. Gente, a casa pega as árvores e as árvores se tornam o braço da casa. Ela consegue sair andando pela vizinhança atrás das crianças, porque dessa vez não vou ficar no perímetro não, querida. Eu vou pegar vocês e eu vou matar vocês. A
A cena é extremamente grandiosa, assim, gigante. Eu sempre me perguntei assim, cara, o pessoal fala de fazer live action desse filme. Como seria esse live action? Porque ele teria que ser desse jeito, não poderia aliviar nada, inclusive se pudesse pesar um pouco mais, aceito que pese, mas o clímax final, gente, vocês vão ver o que é esse clímax final, essa casa andando pela vizinhança atrás dessas crianças, é incrível. Se não fosse desse jeito, se não é pra ter um CGI babadeiro pra fazer desse jeito, nem fala comigo. E ali no momento de perseguição, a casa tá prestes a realmente fazer mal pras crianças. O senhor Epaminondas joga um tijolo na casa, a casa olha pra trás. Ele começa a falar com a casa, começa a falar que ela tem que parar de ser má, ela tem que parar de fazer essas coisas. E aí ele tira uma dinamite e começa a falar, você sabe que esse dia ia chegar, você sabia que esse dia ia chegar, porque você vai precisar de um descanso também, porque você vai ficar viva pra sempre, mas não dá pra ela ficar viva e ele morrer, por exemplo, porque aí as pessoas estariam em perigo. A casa fica louca, né, fala, não vai me matar. Joga o senhor Epaminondas cai, o DJ vai perto dele, ele fala bem assim, vai menino, faz, você sabe o que é que você tem que fazer, que no caso é explodir a casa. Tem que explodir essa casa. Eles traçam um plano, o Bocão ele tá num trator lutando contra a casa e o DJ pede pra ele trazer a casa pra debaixo de um guindaste, que ele teve uma ideia. O Bocão puxa a casa e os dois caem, barranco abaixo. A casa cai e se extrapola. Eles acham que eles venceram, que a casa tá tranquila, só que não, gente. A casa, ela se refaz de uma maneira aí, nossa, ela deixa de ser a casa, completamente monstruosa. Mona, você é maluca? E isso também foi um artifício do roteiro, por quê? Enquanto a casa era a casa, de certa forma, nós ainda linkávamos ela à Constance, que sofreu muito quando era viva. Então eles precisavam que a casa realmente tomasse a forma de um monstro pra gente fazer essa desconexão, pra gente desconectar dessa ideia e torcer 100% pra que a casa exploda. O DJ sobe no guindaste, acende o babado, mas na hora que ele tá pra descer, ele cai antes e o negócio fica na mão da Jane. E ele pede pra Jane jogar pra ele. Gente, é muito dinâmico. Ela joga, a câmera segue assim, junto com a bomba, com a dinamite, e vai parar na mão do DJ. É incrível. Assim, o dinamismo, falta dizer pra vocês aquilo que eu falei no começo do vídeo, o dinamismo desse filme é uma coisa fora de série. A câmera acompanhando esses planos sequência sem corte, incrível. O DJ finalmente consegue jogar a dinamite dentro da chaminé da casa e ela explode. Fim da Constance. Fim desse pesadelo. E aí a gente vê o espírito da Constance dançando com o Epaminondas feliz, que agora ele vai ter um descanso. Oh, meu amor. E tipo, é uma cena fofa, sabe, no final das contas, porque a gente precisava disso, a gente precisava saber que no final das contas todo mundo ficou bem, porque é um filme pra criança, afinal de contas, né? Obrigado, amigo. Obrigado a todos vocês. Estamos livres. Não vou chorar. No final, nós vemos as crianças fazerem fila ali no terreno do Sr. Epaminondas pra ir recuperar os seus brinquedos. Ele dá o triciclo da menina do começo do filme, sabe? Tipo, ele começa a devolver as coisas das crianças. E essa cena é muito bonitinha, porque aí a gente percebe o verdadeiro Sr. Epaminondas. Ele é um cara gente boa, ele é um cara legal, afinal de contas. Ele ainda zoa com o DJ e com o Bocão. Tchau! Ei, fiquem longe do gramado. Brincadeirinha. E no final de tudo, nós vemos o Magrão saindo de dentro do terreno. E esse final não era pra ser assim, tá, gente? O final, na verdade, era pra ser com o Sr. Epaminondas devolvendo os brinquedos e só. Eles acabaram gravando o cachorrinho saindo, os policiais saindo, todo mundo saindo vivo, porque tornava o filme menos impactante nesse sentido. Os produtores assistiram, eles falaram, cara, eu acho que me incomodou o fato de todo mundo que foi engolido pela casa ter realmente morrido. Por isso fizeram esse final com o pessoal saindo. Como eu disse, ele foi um sucesso de bilheteria, foi indicado ao Oscar de melhor animação, de melhor filme de animação, e eu acho que era merecidíssimo, porque ele é fora da curva, ele é fora da caixinha. Fora ele, temos também Coraline, que é outro filme também stop motion, incrível, premiadíssimo, que também é terror pra criança, também vou trazer pra vocês em breve, pode deixar. Mas nesse momento eu quero saber o que é que vocês acham de A Casa Monstro, o que é que vocês que não conheciam acharam do filme, se é que tem alguém que assiste o meu canal e que nunca assistiu A Casa Monstro, porque apesar dela não ser tão popular, todo mundo já assistiu esse filme, né, eu acho. Então comenta aí o que é que vocês acharam, vamos engajar o vídeo pra dizer pro YouTube que, ó, esse criador tá fazendo um bom trabalho. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Um beijo! E até o próximo vídeo.